Bora dar continuidade aí a mais um vídeo do canal Luz para o Mundo. Hoje nós estaremos aí dando sequência no Sermão do Monte. Vamos falar hoje aí da segunda bem-aventurança, Mateus 5, versículo de número 4, diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mais uma vez, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós vamos estar lendo aí hoje também, sabemos que o evangelista Lucas também, ele relatou em seu livro também aí o Sermão do Monte de uma maneira mais simplificada, mas ele traz para nós aí no capítulo 6 algo muito interessante que eu queria também ler para fazer um paralelo ao versículo de Mateus, porque ele vai trazer alguns ais, ou seja, ele vai trazer a bem-aventurança, mas num sentido negativo. Seria então uma bem-aventurança contrária, um ai. E em Lucas capítulo 6, verso 25, a parte B diz o seguinte, o próprio Senhor Jesus falando: Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Nós podemos observar aí nas palavras de Jesus, tanto na bem-aventurança quanto no ai, que por um lado Jesus fala de um grupo de pessoas que eles são bem-aventurados, eles são felizes. Por quê? Porque eles choram. E qual é a razão de alguém que chora ser feliz segundo Jesus? É que esta pessoa tem uma recompensa por essas lágrimas. E que recompensa é esta? Elas serão consoladas. Por outro lado, Jesus olha para um outro grupo de pessoas e diz: Ai de vós que agora estão alegres. Ai de vós que agora estão contentes. Por que é que Jesus traz esse ai? Porque ele diz: porque vocês vão de lamentar e chorar. Dá para nós percebermos claramente que o ai é o inverso da bem-aventurança, da segunda bem-aventurança. O que eu quero hoje aqui trazer para nós aqui, dando sequência nas bem-aventuranças de Jesus, como nós já vimos, a primeira bem-aventurança, bem-aventurados humildes de espírito, ou seja, bem-aventurados aqueles que se achegam diante de Deus de mãos vazias, não exigindo nada, porque destes é o reino dos céus. E hoje nós vamos estar vendo que bem-aventurados, ou seja, felizes, são aqueles que choram. Por quê? Porque serão consolados. A primeira coisa que eu quero entender aqui com você hoje é que quando nós falamos que felizes são aqueles que choram, de que choro que Jesus está falando? Que choro é esse que traz uma recompensa segundo Jesus? Eu fui aqui meditar comigo e pensar sobre coisas que nos fazem chorar. Por exemplo, uma porta de emprego que se fecha, ela nos faz chorar. Às vezes um casamento que vem ao seu final, que chega a um divórcio, nos faz chorar, dói. Mas talvez a maior dor que um homem, que um ser humano possa enfrentar é a dor do luto. É a dor de enterrar o seu pai. É a dor de ver o luto de uma mãe, o luto de uma esposa, ou o luto de um filho. Eu creio que talvez essa seja a maior dor que nós seres humanos podemos enfrentar. Mas eu quero aqui já deixar claro para nós que quando Jesus diz bem-aventurados que choram, ele não está tratando da dor do luto no sentido natural. Jesus ele está falando de um choro que vai muito além da dor do luto. Isso fica claro para nós explicarmos, porque quando Jesus diz bem-aventurados os que choram, que serão consolados, ele está fazendo uma distinção de um grupo de pessoas, ou seja,
Não são todos que choram, que derramam essas lágrimas do qual Jesus está falando. Ou seja, Jesus fala de um choro específico. E eu e você, nós sabemos que todos nós passaremos pela dor do luto. Todos aqueles a partir de Adão, de alguma forma um dia, verá e terá de enterrar uma mãe, ou um pai, ou um filho, um ente querido. Todos nós passaremos por essa dor. Mas quando Jesus faz a distinção de um grupo, ele logo mostra para nós que esse choro não é um choro natural apenas da dor de um luto, mas é um choro que vai muito além disso. E para que nós possamos hoje compreender isso junto, eu queria aqui tomar a vida de Jesus, para que nós possamos compreender de que choro Jesus está falando. Eu gosto muito de ver nos evangelhos que algumas vezes é dito que Jesus, ele era alguém que ensinava como quem tem autoridade, ou seja, Jesus era alguém que vivia o que pregava e pregava o que vivia. E ninguém melhor do que nós para ensinar sobre o choro do que o próprio Senhor Jesus. A palavra de Deus relata para nós que Jesus chorou por 3 vezes. Nós temos o relato de que Jesus derramou suas lágrimas. A primeira vez que nós vemos isso foi no momento em que Jesus ele perdeu um amigo. João capítulo 11 narra para nós essa história. Diz que seu amigo Lázaro, ele vem a óbito. E Jesus, quando já é de 4º dia, ele chega ali e as pessoas diziam que o corpo de Lázaro já cheirava mal. E quando Jesus chega naquele lugar, Maria está ali prostrada em lágrima e juntamente com ela ali os judeus todos chorando. A palavra de Deus relata para nós que Jesus ele se comoveu no seu íntimo e ele pergunta a eles: onde o sepultaste? Alguém chega para Jesus e diz: Senhor, vem e vê. E a Bíblia relata para nós um dos menores versículos da Bíblia: Jesus chorou. Talvez nós podemos ser aí tentados a pensar que Jesus chorou por causa da morte do seu amigo. Ou ele chorou por causa da dor de Maria, ou por causa do choro dos judeus. Eu não estou aqui querendo dizer que Jesus é indiferente às dores dos seres humanos, não. Mas eu quero trazer para nós uma visão de que Jesus ele chora por algo que vai além da morte apenas de um amigo. Eu li um comentário e eu queria ler com vocês esse comentário que diz o seguinte: não era o choro de impotência diante das mazelas da vida que Jesus derramou. O Senhor que ressuscitaria Lázaro em seguida não precisaria chorar por isso. Olha que comentário interessante. Não era o choro das mazelas da vida, por quê? Porque Jesus sabia que tudo que ele pedisse ao Pai, o Pai o atenderia. Ele sabia o que ele estava prestes a fazer, ele sabia que Lázaro ia ressuscitar. Então que choro era esse naquele velório? Era o choro de alguém que sabia o quanto a morte deteriorou a perfeita criação de Deus. Era o choro de alguém que definitivamente não se conformava com a morte. Era o choro de alguém que via a morte de sua maneira mais terrível, ou seja, a morte era uma questão de separação de Deus. E Jesus chorou porque ele viu o quanto a morte deteriorou aquela criação perfeita que Deus no início havia dito. E era bom, tudo o que Deus fez era muito bom. Mais tarde, ele próprio, o Senhor Jesus, enfrentaria a fúria da morte pendurado no madeiro. Então, quando ele olha ali para o velório de Lázaro, quando ele olha as lágrimas de Maria, as lágrimas dos judeus, ele consegue ver a dor dos seres humanos no sentido de quão má é a morte, quão terrível é o pecado que separa os homens de Deus. Mas temos também um outro relato aonde Jesus chorou, que está em Lucas 19, no versículo 41, que diz o seguinte: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. A palavra de Deus diz que num dado momento, quando Jesus tinha que chegar em Jerusalém, e ele pede para que 2 discípulos vá buscar para ele um jumentinho emprestado. Quando ele está ali descendo o Monte das Oliveiras, ali já chegando em Jerusalém,
A palavra de Deus, pela segunda vez, diz que Jesus, quando chega em Jerusalém, ele olha para a cidade, ele chora. E ouça o que ele dizia: ah, se conheceras, Jerusalém, por ti mesma, ainda hoje, o que te é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Ouça o que Jesus diz que vai acontecer com essa cidade. Pois sobre ti virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão um cerco. Te arrasarão e os teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Observe que Jesus chora sobre a cidade de Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém foi visitada. Visitada por quem? Pelo Filho de Deus. A luz chegou, a salvação chegou. Mas que os judeus fizeram? A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. E Jesus, diante da rejeição dos judeus, Jesus, diante da rejeição daquela cidade de Jerusalém, o que ele faz? Ele chora. No primeiro texto nós vimos que Jesus ele chora a dor que a morte e o pecado causou na criação de Deus. Nesse texto Jesus chora porque os judeus rejeitam a Jesus, rejeitam a visitação de Deus, e Jesus chora sobre Jerusalém. Um terceiro texto que vai relatar para nós que Jesus chora está relatado em Hebreus 5:7. Esse eu quero ler para vocês. Escuta isso. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Este Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia o livrar da morte. Ou seja, no terceiro choro, Jesus chora porque ele sabe que ele está por passar pela crucificação. Ele está por enfrentar a morte, aquela mesma morte que um dia seu amigo Lázaro enfrentou. Aquela morte que também os judeus iriam passar por ter rejeitado a visitação de Deus. Então Jesus ele oferece a Deus um forte clamor e ele derrama suas lágrimas. Por quê? Porque ele sabe o quão triste, o quão terrível, o quão maligno é o pecado que separa o homem de Deus. Entendendo esse choro de Jesus, eu volto com vocês na segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Fica mais claro para nós entendermos através das lágrimas e do choro que Jesus derramou, do que se tratam essas palavras nos quais ele está ensinando os seus discípulos. Então ficaria bem assim: felizes os que choram por seus pecados. Felizes os que choram a separação de Deus. Por quê? Porque estes serão consolados. E ai de vocês que agora estão rindo com o pecado. Ai de vocês que estão agora se lambuzando no pecado. Ai de vós que agora têm vivido as suas vidas em trevas e não se achegam à luz para serem erguidas as suas obras. Ai de vós que têm praticado o mal. Ai de vós que não se arrependem, não se achegam a Deus para serem salvos. Porque a vez de lamentar e chorar. E eu posso acrescentar aqui que esse choro do qual Jesus está falando é um choro misturado com ranger de dentes. Será o dia do juízo de Deus. Mas bem-aventurados, felizes aqueles que choram os seus pecados. É importante notarmos como que está ligada a primeira bem-aventurança com a segunda bem-aventurança. Como que Jesus ele harmonizou tudo perfeitamente. Aquele que é humilde de espírito, que se achega a Deus, e que se encolhe, se diminui diante de Deus, não tendo nada para oferecer a Deus. Ele reconhece que ele precisa da graça de Deus. Automaticamente é aquela pessoa também que vai chorar diante de Deus. Por quê? Que vai chorar diante de Deus por seus pecados. Que vai chorar diante de Deus a separação de Deus.
E eu quero dizer para vocês que só aqueles que choram diante de Deus os seus pecados, que só aqueles que choram diante de Deus por saber que os seus pecados o têm separado de Deus, só estes é que receberão o consolo que vem de Deus. A palavra de Deus diz que todos aqueles que se arrependem dos seus pecados, que se achegam a Deus, estes recebem de Deus o perdão dos pecados. Estes recebem de Deus a purificação dos seus pecados. É desse consolo que Jesus está falando. Felizes os que choram por seus pecados. Felizes os que choram a separação de Deus. Felizes aqueles que passam a abominar o pecado, por saber que todos os seus pecados foram castigados, foram levados a Cristo. Por quê? Porque para esses Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. E Jesus, para esses, ele volta e ele confirma: você está perdoado. Você está quite com a lei de Deus. Eu morri no seu lugar. Eu paguei pelos seus pecados. E este é o consolo para aqueles que choram a dor dos seus pecados. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito de Deus aplique estas palavras no seu coração. E que você possa continuar conosco aqui para que juntos nós possamos estar meditando nas bem-aventuranças na palavra de Deus. E não se esqueçam, vós sois a luz do mundo.